E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a esta aula do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou Eduardo. Nesta aula a gente vai estar entendendo e estudando um pouco sobre os conjuntos, entendendo o que eles são, como eles surgiram e alguns princípios básicos. Então, vamos lá. Conjuntos. O que são os conjuntos? Os conjuntos, basicamente, são qualquer coleção de objetos, símbolos ou elementos. Então, é exatamente esta a definição que a gente tem dos conjuntos. São qualquer coleção de objetos, símbolos e elementos. Por exemplo, aqui a gente tem nosso primeiro exemplo. Exemplo 1. O conjunto das vogais. Qual que é o conjunto das vogais? É exatamente isso que você está pensando. O conjunto das vogais são as letras A, E, I, O, U. Este é o nosso conjunto básico. É um conjunto básico, que é o conjunto das vogais. Por que o conjunto das vogais é um conjunto? Porque, basicamente, se a gente observar, são todos elementos que apresentam alguma característica em comum. Neste caso, todas essas 5 letras apresentam a característica em comum, que são vogais. Então, por isso, as vogais representam um conjunto. Aqui no nosso segundo exemplo, a gente também tem um conjunto. Qual que seria esse conjunto? O conjunto dos números pares que são menores do que 10. Beleza, quais são os números pares que são menores do que 10? O 2, o 4, o 6 e o 8. Estes 4 números são pares, o 2, 4, 6 e 8 são números pares e também são menores do que 10. Logo, aqui a gente tem um outro exemplo de conjuntos. Todos eles são pares, apresentam esta característica em comum. Além disso, também são menores do que 10. Então aqui a gente tem duas características que esses 4 números têm em comum que fazem eles se tornar conjuntos, que no caso é ambos são pares e ambos são menores do que 10. Então essas duas características tornam eles um conjunto, porque eles apresentam características em comum. Além de entender o que a gente já entendeu agora nessa explicação, que é o que são os conjuntos, que são elementos que apresentam características em comum, a gente pode entender agora também as representações, que são as formas que ao longo de todo o conteúdo, ao longo de todo o estudo dos conjuntos a gente vai estar utilizando, que são elas. A primeira representação que a gente utiliza é a enumeração. Então, como assim uma enumeração? A gente vai definir aqui o conjunto V, que no caso a gente utiliza este nome aqui para o conjunto das vogais. Então, V igual abre chaves A, E, I, O, U. Se a gente observar, o que a gente fez? A gente enumerou, a gente representou todos os elementos do nosso conjunto. Quando a gente representa desta forma, a gente está enumerando o nosso conjunto. E no caso do conjunto dos números pares, menores do que 10, vamos chamar eles de A. A vai ser igual a 2, 4, 6 e 8. Se a gente observar, aqui a gente também tem outro conjunto, no caso aqui a gente chamou de conjunto A. Eu posso chamar ele como eu quiser, posso chamar A, B, C, D, tanto faz, desde que tenha um nome, e eu elencar aqui, eu enumerar todos os elementos deste conjunto. Então aqui a gente tem, no caso, o nosso conjunto V, que é o conjunto das vogais, A, E, I, O, U, e o nosso conjunto A, 2, 4, 6 e 8, que são os números pares menores do que 10. Além desta representação, a gente vai ter a outra representação, que no caso é a representação por meio de propriedade. Vamos supor que eu quero representar todos os números que são menores do que 5, todos os números, 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar de conjunto, por exemplo, conjunto U. Esse meu conjunto U vai ser igual, abre chaves também, a gente vai chamar X,
que pertence aos números naturais. Esse cara aqui, ele também é um conjunto, ele é um conjunto numérico, que são os números naturais, no caso, o 0, 1, 2, 3. A gente vai estar entendendo um pouco melhor sobre ele na próxima aula, mas a questão é o seguinte: o x pertence a esse conjunto dos naturais, tal que essa linha torta aqui a gente chama de tal que x pertence aos reais, tal que x é menor do que 5. Então, se eu quiser representar todos os números que são menores do que 5, eu posso chamar de u. X pertence aos naturais, tal que x menor do que 5. Se eu representar da forma de enumeração, esse conjunto seria o 0, o 1, o 2, o 3, aqui faltou a vírgula, e o 4. Esses elementos que a gente tem aqui representam o conjunto dos números menores do que 5. E também a outra forma que a gente tem de estar representando os conjuntos é através do diagrama de Venn. O que seria esse diagrama de Venn? É basicamente a gente fazer aqui um círculo. Daí eu posso chamar aqui, vamos voltar aqui para o nosso conjunto A, que era o conjunto dos números pares menores do que 10. Eu chamo aqui o nome dele, no caso, conjunto A, e aqui dentro eu vou colocar todos os meus elementos, que nem na enumeração, aqui dentro eu vou estar colocando todos os meus elementos. No caso, o 2, o 4, o 6 e o 8. Esses aqui são os elementos do conjunto A. Para os outros conjuntos, mesma coisa. Vamos chamar aqui o conjunto das vogais. Eu dou o nome dele, coloco aqui o A, o E, o I, o O e o U. Todos os elementos. Então, o diagrama de Venn nada mais é do que um círculo com o nome aqui na parte externa e na parte interna a gente enumera todos os nossos elementos. Além dos conjuntos, outro elemento que a gente utiliza muito, que é muito utilizado, principalmente aí no estudo da matemática, são os subconjuntos. Mas o que é esse subconjunto? Como o nosso próprio nome já está dizendo, o subconjunto nada mais é que um conjunto dentro do outro. Então, basicamente o seguinte, aqui a gente tem a definição. Um conjunto B é subconjunto de A se e somente se todo elemento de B também pertence a A. Então, o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem a nossa representação, BCA. O que quer dizer esse C? B está contido. B está contido em A. Então, quando B é subconjunto de A, a gente vai dizer que B está contido em A. E isso quer dizer que todos os elementos de B pertencem a A. Todos os elementos de B estão em A. E na representação por meio de diagrama de Venn, a gente vai ter esta representação aqui, onde o conjunto B vai estar dentro do conjunto A. Então, quando um conjunto B é subconjunto de A, ele vai estar representado dentro do conjunto de A. Por quê? Porque todos os elementos de B pertencem a A. Então, se todos os elementos de B pertencem a A, o B vai estar dentro de A e o B vai ser subconjunto de A. Para a gente entender um pouco melhor sobre isso, eu separei aqui dois exemplos para a gente estar estudando. Então, vamos lá. Exemplo 1. A gente tem aqui o conjunto A, que é o conjunto do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E o B, que é o conjunto 2, 4, 6 e 8. O que a gente quer saber? A gente quer saber se o conjunto B é subconjunto de A. Então, o que a gente pode definir? O conjunto B é subconjunto de A? Vamos analisar. O 2. A gente vai analisar termo a termo. O 2. O 2 está no A? Sim, o 2 está no A. O 4. O 4 está no A? O 4 está no A. O 6 está no A? O 6 está no A. O 8 está no A? O 8 está no A. Então, como todos os elementos de B estão em A, a gente pode definir que B está contido em A. Logo, B é, sim, um subconjunto, tá? Quando todos os elementos de um conjunto estão em outro, a gente pode afirmar, então,
que ele é sim um subconjunto. Então a gente também pode representar isso por meio do diagrama de Venn. Então vamos fazer aqui um círculo grande e dentro desse círculo grande a gente vai fazer um outro círculo pequeno. Esse círculo pequeno vai ser qual conjunto? Pensa comigo. Vai ser o conjunto B. Por quê? Porque o B é subconjunto de A. Dentro do B a gente vai ter o 2, a gente vai ter o 4, a gente vai ter o 6 e a gente vai ter o 8, certo? Se a gente já tem aqui o 2, 4, 6 e 8, eu tenho que repetir aqui fora os elementos 2, 4, 6 e 8? Não, aqui fora eu só coloco aqueles que faltaram. Então aqui fora vai estar o 0, vai estar o 1, vai estar o 3, vai estar o 5, vai estar o 7, vai estar o 9 e vai estar o 10. E esse aqui é o conjunto A. Então aqui a gente tem a representação por meio de diagrama de Venn do B e do A. No caso, o B é um subconjunto de A. Vamos para o nosso segundo exemplo. Exemplo 2. A gente tem aqui o conjunto A novamente, que é o mesmo. É o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. E o B, eu tenho os elementos 2, 4, 6, 8, 10 e 12. O que eu posso definir aqui? O B é subconjunto de A? Vamos ter que analisar. Vamos ter que analisar termo a termo. O 2, elemento de B, está em A? Sim, o 2 está em A. O 4 está em A? Sim, o 4 está em A. O 6 está em A? Sim, o 6 está em A. O 8 está em A? Sim, o 8 está em A. O 10 está em A? Sim, o 10 está em A. O 12 está em A? Não, o 12 não está em A. Opa, então esse cara aqui não está. Então o que eu vou definir? Eu vou definir que B não é subconjunto de A. B não é subconjunto de A. Por que B não é subconjunto de A? Porque um elemento de B não está presente em A. Como um elemento de B, mesmo sendo apenas um elemento, não está em A e a gente não pode definir que B é subconjunto de A. Gente, agora a gente vai estudar um pouco sobre a união, que é basicamente, entre aspas, as operações que a gente tem aí entre os conjuntos. A união é a nossa operação básica, é a primeira operação que a gente estuda aí no estudo dos conjuntos. Então vamos lá, o que é uma união? A união, considerando um conjunto A e B, em um universo U, denomina-se união de A com B ao conjunto dos elementos que pertence a ao menos um dos conjuntos. Então, quando a gente tem a união entre A e B, o que acontece? A gente vai estar unindo os elementos de A com B. Então, cada elemento vai pertencer a pelo menos um dos dois conjuntos. Então, no caso, a gente representa isso por diagrama de Venn da seguinte forma. A gente vai ter aqui o universo U. Então, aqui a gente vai ter U. E dentro desse universo U, a gente vai ter a união de A com B. Então, a gente chama isso de A união com B, certo? Essa é a união de A com B. Então, quando a gente quer unir dois conjuntos, a gente une todos os elementos, onde esses elementos eles vão pertencer a pelo menos um dos dois conjuntos. Quando eles pertencem aos dois conjuntos, vamos supor, eles pertencem tanto a A quanto a B, vai ser exatamente os elementos que estão aqui. Quando eles pertencem somente a A, eles vão estar aqui. Quando eles pertencem somente a B, eles vão estar aqui. Só que na união, no conjunto união, eles pertencem aos dois. Então vamos lá fazer um exemplo para estar entendendo isso de uma forma mais detalhada. Aqui a gente tem o nosso conjunto A, que é 1, 2, 3, 4 e 5, e o nosso conjunto B, que é 1, 7 e 9. O que a gente quer fazer? A gente quer fazer A união com B. Como que a gente faz isso? A gente tem que unir todos os elementos dos dois conjuntos. Só que assim, a gente não precisa repetir um elemento que está nos dois conjuntos. Se um elemento está nos dois conjuntos, a gente só coloca ele uma vez. Então vamos lá. Começando com os elementos do conjunto A. O 1 está aqui e também está aqui. Então eu coloco o 1. Marco que eu coloquei, marco que eu coloquei. O 2 só está no A, então 2. O 3 só está no A, então coloco o 3. O 4 só está no A, então coloco o 4.
O 5 só está no A, então coloco o 5. O 7 só está no B, então coloco o 7. E o 9 só está no B. O que a gente fez? A gente uniu os dois conjuntos. E como que a gente representa isso? Simples. A gente vai colocar aqui o diagrama de Venn, onde a gente tem aqui o nosso conjunto A e aqui a gente tem o nosso conjunto B. Qual elemento está nos dois conjuntos? O número 1. Então, eu vou colocar aqui o número 1. Qual elemento está apenas no conjunto A? 2, 3, 4 e 5. Então, 2, 3, 4 e 5. Qual elemento está apenas do B? O 7 e o 9. Então, este aqui é a união entre A e B. A gente tem aqui o conjunto de união e aqui a gente tem a representação por meio de diagrama de Venn. Outra propriedade que a gente utiliza muito na matemática dos conjuntos é a interseção. O que seria essa intersecção? Considerando os conjuntos A e B em um universo U, denomina-se como interseção de A com B os elementos comuns de A com B. Então, o que é a intersecção? A intersecção, basicamente, vão ser os elementos comuns de A com B, que é tanto os elementos que estão em A, tanto os elementos que estão em B, os elementos que estão presentes nos dois. Como que a gente representa isso por meio do diagrama de Venn? A gente, novamente, vai ter o nosso universo U aqui, e desta vez a gente vai ter aqui o conjunto A e o conjunto B. Aqui eu tenho o conjunto B, aqui eu tenho o conjunto A, e o que acontece? Dentro deste campo aqui, a gente vai ter exatamente os elementos que pertencem tanto a A como os elementos que pertencem a B. E a gente chama isso de A intersecção com B. A intersecção é exatamente o U virado. Então, A intersecção com B é os elementos comuns de A com B. Então, intersecção nada mais é do que isso. Elementos que estão tanto em A quanto estão em B. Vamos para os nossos exemplos para entender um pouco melhor sobre isso. Aqui a gente tem o conjunto A 1, 2, 3 e o conjunto B 3, 4 e 5. Vamos calcular, então, vamos descobrir qual que é a intersecção de A com B. Então, A intersecção com B. Vamos analisar termo a termo. Qual que é intersecção? O 1 pertence ao A. Pertence ao B? Não. O 2 pertence ao A. Pertence ao B? Não. O 3 pertence ao A. Pertence ao B? Sim. O 3 pertence. Então, a intersecção de A com B é exatamente o conjunto 3. E como que a gente representa isso no diagrama de Venn? A gente representa da seguinte forma, como a gente viu aqui em cima. A gente vai ter aqui o conjunto A e a gente vai ter aqui o conjunto B. O que acontece? Qual o elemento da intersecção que fica nesse campo aqui? É o elemento 3. Aqui a gente coloca exatamente aqueles que não fazem parte da intersecção. No caso do A é o 1 e o 2 e no caso do B é o 4 e o 5, beleza? Aqui o nosso segundo exemplo, a gente tem o conjunto A 1, 2, 3 e B 4 e 5. Então vamos lá, calcular agora a intersecção desses dois conjuntos. A intersecção com B. Aqui no A, a gente tem os elementos 1, 2 e 3. Então, 1, 2 e 3. Algum desses elementos pertence ao B? Não. O B é o 4 e o 5. O que acontece quando a gente tem elementos que não pertencem aos dois? Que a gente não tem intersecção? A gente vai ter que a intersecção é vazia. Esse elemento aqui, ele representa o conjunto vazio. Conjunto vazio. Nesse caso, quer dizer que não existe intersecção de A com B, porque não tem nenhum elemento em comum. A diferença é o último tópico que a gente vai estar vendo nessa aula. Considerando os conjuntos A e B em um universo U, denomina-se como diferença entre A e B, nesta ordem, importante informação, nesta ordem, os elementos de A que não pertencem a B. Então, a diferença, assim como a gente tem a diferença e subtração, a diferença vai ser os elementos de A que não pertencem a B. E tem que ser exatamente nesta ordem. A diferença entre A e B é os elementos de A que não pertencem a B. Então, como que a gente representa isso? Basicamente aqui, eu vou ter novamente
o meu universo U. O universo U, basicamente, a gente representa como todos os números existentes. Então, aqui a gente tem o universo U. Aqui a gente, novamente, vai ter o conjunto A e o conjunto B. Então, aqui eu tenho o conjunto A e o conjunto B. A diferença entre A e B é os elementos de A que não pertencem a B. Então, se eu quero saber os elementos de A que não pertencem a B, vão ser basicamente os números desta região. Então, aqui a gente tem a diferença de A com B, que é representado exatamente pela subtração, pelo elemento de menos. Aqui a gente tem A menos B, é exatamente assim que a gente representa a diferença. E vamos para os nossos exemplos para a gente entender um pouco sobre isso, para a gente aperfeiçoar esses conhecimentos. Então aqui a gente tem o exemplo 1. A gente tem o conjunto A, 1, 2 e 3, e o conjunto B, 3, 4 e 5. A gente quer saber qual que é a diferença de A com B. Então, A menos B vai ser igual. Quais elementos de A que não estão em B? A gente observa já de cara que o 3 está nos dois. E o 1 e o 2? Não. Então, a diferença de A com B é exatamente o 1 e o 2. São os elementos de A que não pertencem a B. Como que a gente vai representar isso no diagrama de Venn? A gente vai fazer novamente os nossos dois círculos. Aqui a gente vai ter o conjunto A e aqui a gente vai ter o conjunto B. Quais são os elementos? O 1 e 2 pertencem. O 3 a gente já viu que é intersecção. E aqui sobra o 4 e o 5. Então, aqui está o nosso conjunto diferença de A com B, que são os elementos de A que não pertencem a B. Agora, nosso segundo exemplo. A gente tem aqui A, 1, 2 e 3 e o B, 4, 5 e o 6. Qual que é a diferença de A com B? A diferença de A com B é exatamente o conjunto A. Por quê? Porque nenhum elemento de A pertence a B. Então, logo, como nenhum elemento de A pertence a B, a diferença de A com B é exatamente todo o conjunto A, que no caso é 1, 2 e 3. E para representar, neste caso, como a gente não tem intersecção, a gente representa assim. A gente tem aqui o conjunto B, aqui a gente tem o conjunto A, aqui a gente tem 1, 2 e 3, aqui a gente tem 4, 5 e 6. Quando não tem intersecção, a gente não precisa colocar isso. Então, a gente pode representar assim, desta forma. Então é isso, pessoal. Essa aqui é a nossa aula sobre conjuntos. Se vocês ficaram com alguma dúvida, pode deixar nos comentários, que eu vou estar esclarecendo o mais breve possível. E também peço para vocês que, se vocês querem ver algum conteúdo em específico aqui no canal, pode deixar nos comentários, que eu tentarei trazer para vocês o mais breve possível. Não se esqueçam de se inscrever aí para não perder nenhuma aula, para não perder nenhum vídeo, nenhuma informação, e também deixar o like e compartilhar com os amigos. Isso ajuda muito o canal a crescer cada vez mais e assim a gente pode ensinar mais pessoas. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, contem comigo para o que precisar. Um grande abraço, valeu e até a próxima.